Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio do podcast Plasticamente. Meu nome é Adriana Milani, eu sou médica de cirurgia plástica e hoje eu tô aqui com 3 convidados muitíssimo especiais. Meus médicos anestesistas, o Dr. Marcelo Pilau. Olá, tudo bom? Doutora Carla Ceruti Matei. Oi, oi. E o Dr. Danilo Bueno. Olá. Obrigada por terem vindo. Obrigada É uma honra. Nós Que agradecemos. Muito bem, e essa escolha não foi aleatória, né? Para esse episódio de estreia, eu fiz questão de estar com vocês, que a gente já tem uma parceria diária, né? Uma intimidade, e eu realmente gostaria de estar à vontade, assim como eu me sinto à vontade quando vocês estão comigo operando os meus pacientes com segurança. E eu acho que aqui também eu quero trazer para os pacientes como é fundamental que essa relação seja sólida e de confiança entre o cirurgião e o anestesista, para que a gente tenha também um bom resultado. Verdade. Vamos começar então, pessoal. Se vocês puderem se apresentar brevemente, falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Bom, como eu sou o mais velho da equipe, né, estou há mais tempo, meu nome é Marcelo, 20 eu anos. fiz faculdade em Porto Alegre, na PUC, e fiz anestesia em 97, 98, em Porto Alegre, depois vim para Caxias, então já estou há 24 anos no mercado, trabalhando aqui em Caxias, e como eu tenho o hábito de anotar todas as minhas anestesias, hoje eu contabilizei 20.700 e poucas anestesias, é uma experiência bastante satisfatória. Inclusive, a ordem desse podcast, ela dependeu da tua organização das perguntas, né? Mais ou E menos. também o cronograma de que cada um entrou na equipe. Eu, depois a Depois Carla depois o e Tudo nós em tivemos ordem, aqui- tudo tudo em direitinho. ordem, como bons anestesistas. É isso aí. Bom, meu nome é Carla Ceruti Matei, eu me formei na Universidade de Caxias do Sul em Medicina e fiz anestesiologia em Florianópolis. Me formei em anestésio em 2017 e já vim para cá, para Caxias, voltei e comecei a trabalhar já na equipe direto com anestesia plástica desde então. Perfeito. Meu nome é Danilo Bueno. Eu me formei também pela PUC, lá do Rio Grande do Sul. Sou cardiologista, fui cardiologista, ainda sou, porque a gente nunca deixa de... a especialidade nunca sai da gente, mas por 18 anos cardiologista lá no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Fiz meu mestrado em cardiologia e depois acabei resolvendo acrescentar mais uma especialidade, fazendo anestesiologia. Fiz em Porto Alegre, na residência do SANI, e depois, por caminhos da vida, acabei sendo convidado a participar dessa maravilhosa equipe. Para nossa sorte. Até porque eu e o Danilo fomos colegas de faculdade, né? Então eu conhecendo ele daquele tempo já, eu fiz questão de puxar ele para cá. Bárbara. Muito bem. Vamos começar então, vamos entrar de Vamos. sola. Por que as pessoas têm tanto medo de anestesia, Pilau? Eu acho por duas razões básicas. Uma é porque elas têm medo do desconhecido, né? Tudo que uma pessoa não tem intimidade, tudo que ela não vivencia diariamente, quando ela se põe à frente com isso, ela tem medo, ela tem um temor, tem um certo receio. E as pessoas não fazem anestesia todos os dias. Eventualmente, uma pessoa vai fazer 1 ou 2 vezes uma cirurgia com anestesia na vida. Então, aquilo é desconhecido para ela. E até por isso que esse podcast é bem interessante para elucidar várias coisas e não se tornar um bicho de 7 cabeças, né? Uma coisa assim tão uma incógnita para essa pessoa. E também a outra questão, eu acho que historicamente a anestesia ela era relacionada à morte, né? Como as técnicas antigas eram muito rudimentares, ou tinham poucos recursos, muitas pessoas acabavam vindo a falecer por causa da anestesia. E isso ficou no âmbito popular, né? Das pessoas terem esse medo da anestesia, por tudo uma questão histórica. Mas hoje em dia a gente está aqui para provar que a anestesia é muito seguro e que as pessoas não precisam ter esse medo que existe da anestesia. Ótimo. E para a gente entender um pouquinho, Carla, as anestesias são todas iguais, todas o paciente vai ter uma perda da consciência, todas vão precisar de intubação,
Em alguma delas vai acontecer algum tipo de dor? Tu pode explicar um pouquinho pra gente conceituar quais os tipos de anestesia? Que existem, ótimo. Nós temos vários tipos de anestesia, então o paciente pode ir para o centro cirúrgico achando que a gente vai fazer, já sabendo o que ele vai fazer, mas na verdade a gente vai individualizar isso, tá? Então, dependendo da cirurgia, dependendo do paciente, tudo isso a gente vai especificar o que vai ser melhor para o paciente naquele momento. A gente tem, a gente tem tipos de anestesia como sedação, tá? Que é um nível de consciência, que ele vai perder a consciência, mas ele pode despertar durante a cirurgia. Então, às vezes, os pacientes têm medo, eles confundem achando que eles estão numa anestesia geral e eles acordaram no processo porque eles ouviram falar, mas na verdade não era anestesia geral, era só uma sedação, é um rebaixamento do nível de consciência, porém ele pode ser desperto. Tem a anestesia local, que a gente Mas chama... só um parênteses, a sedação, ela faz com que a experiência de dor não aconteça, é isso? Isso, porque a gente geralmente associa com anestesia local, que é um outro tipo de anestesia, em que a gente vai fazer anestesia só no local onde o paciente onde está sendo feita a cirurgia. Então, é aquela picadinha meio ardida, que na cirurgia plástica a gente faz bastante, né, para retirar tumores de pele, algumas cirurgias mais superficiais. Então, a gente associa, então pode fazer anestesia local, e se o paciente preferir, ele pode ficar dormindo, enfim, nessa sedação, mas que ele pode vir a acordar durante o processo. Aí temos a anestesia geral em si, que é aquela anestesia onde o paciente não terá controle de nada, ele vai estar efetivamente dormindo durante todo o processo, e vai ser desperto só quando a cirurgia, enfim, ela terminar. E tem as anestesias regionais, que é aquelas que muita gente conhece para ter neném, que é a anestesia raquianestesia, a peridural também, que o paciente vai ter uma parte do corpo anestesiada, ou até mesmo a gente consegue fazer os bloqueios que a gente chama que são partes do corpo anestesiada. Um bloqueio de membro de um braço, de uma perna só, enfim. E todas essas anestesias a gente pode associar uma com a outra. Né? Entendi. Então, muito desse acordar durante a anestesia é porque muito vem não disso, há necessidade de perder a consciência naquele modelo de anestesia. Exatamente, a gente vai individualizar, né? Tá, e outra coisa, assim, que os pacientes têm muito receio, que é a intubação. Por quê? Né? E o paciente vai sentir o tubo, não vai sentir? Precisa mesmo ser sempre intubado? Isso acrescenta alguma gravidade, alguma, né? Não necessariamente o paciente precisa ser intubado numa anestesia. Nas anestesias gerais, a maioria das vezes sim, porque ele para de respirar espontaneamente por causa do efeito dos anestésicos e o aparelho de anestesia que vai fazer esse papel da respiração por ele. Então, ele está conectado ao aparelho de anestesia através do tubo que vai dentro do pulmão. Mas existem alguns dispositivos atualmente, como máscara laríngea, máscara facial, onde não necessariamente o paciente tem um tubo conectado ao pulmão. E nesses outros tipos de anestesia, como sedação, peridural, raquianestesia, bloqueio de membros, como a Carla falou, nesses casos não precisa ser entubado. E o paciente também pode ficar tranquilo que o tubo, que ficou uma coisa meio malignizada assim, durante a pandemia, né? Ficou assim, uma coisa meio estigmatizada. O tubo vai ser colocado no paciente depois que ele estiver dormindo, então não vai sentir a colocação do tubo, e também vai ser retirado antes do paciente acordar totalmente. Então, sim, então a gente tem uma associação falsa de que o tubo acrescenta gravidade, quando na verdade os pacientes da pandemia foram entubados porque estavam graves e a ventilação mecânica, né, que era necessário. Exatamente. Então mas a intubação, ela não deixa de ser um método protetivo tanto para pacientes lá na UTI quanto pacientes anestesiados. Exatamente. Que aí vocês vão ter um controle melhor dessa respiração, isso? Isso mesmo, só que o tubo vai ser retirado no momento que a paciente acordar da anestesia, então provavelmente ela nem vai notar que teve o tubo na garganta, né? A gente até poderia fazer uma enquete se alguma paciente lembra de acordar com o tubo. Isso é bom saber, eu, nas minhas anestesias, não me lembro da hora em que o tubo saiu. Eu também, Vocês já como fizeram paciente, também. anestesia com Não, intubação? Não me lembro. Não lembra, né? E, aliás, um bom período até depois. A única... Tanto é que as pacientes ficam fazendo perguntas repetidamente, várias vezes, e daí a gente responde. Para falar a verdade, a maior lembrança que o paciente vai ter do tubo é um desconforto na garganta nas
primeiras 24 horas de pós-operatório, né? Que o tubo realmente ele deixa um pouquinho assim, como se a pessoa estivesse com dor de garganta, mas é limitado nos Pigarrinho, primeiros assim, né? dias. É um pigarrinho, um Sim. incômodo. Tá. E a questão do jejum. Por que precisa desse jejum? Ele é realmente importante ou ele é um pouco superestimado? O que vocês têm a dizer sobre isso? O jejum, assim, é uma dúvida que às vezes as pessoas querem, é que nem se fosse fazer um exame de sangue, né? Elas acham assim, Uhum. não tem problema eu tomar uma aguinha, uma coisa assim. Mas, na verdade, o que acontece? É muito bom deixar isso bem explicadinho, porque isso vai fazer com que o paciente tenha muito mais segurança na cirurgia dele. O que acontece? Quando a gente faz anestesia geral, o paciente ele fica incapaz de proteger a sua via aérea. Ele não tem os reflexos que a gente tem quando a gente está acordado. Então, de engolir a saliva ou de, enfim, qualquer coisa que venha a adentrar a via aérea dele, ele Uhum. não consegue se proteger. Então, como a gente faz anestesia, qualquer conteúdo que esteja dentro do estômago, seja ele sólido ou líquido, então isso inclui água ou a saliva mesmo em excesso, ele pode retornar e vir parar dentro do pulmão. E quando isso acontece, sim, é uma urgência, emergência, Uma enfim, catástrofe, né? para anestesia, que é um dos nossos maiores medos, né? Uhum. Então é importante que o paciente sempre nos conte, porque às vezes uns chegam lá e tentam esconder. Entendi. Quando a gente pergunta, a gente faz A gente pode vir a ficar sabendo da pior forma. Exatamente. Então, assim, sempre nos conte. Aconteceu, o paciente tomou água, esqueceu, ou achou que também não era uma coisa tão grave. É bom que a gente fale aqui. Não é que seja grave, mas é que como a gente está fazendo uma cirurgia eletiva, tem que estar tudo 100%. Então, não pode estar com nada dentro do estômago, tá? E a gente vai falar de várias coisas que os pacientes eventualmente pensam assim: mas o fulano quebrou o jejum e não deu aconteceu nada. O fulano fez essa coisa e não deu nada. Porém, a gente está pensando em segurança. E segurança significa beber de uma fonte confiável. Então, a gente precisa passar essas informações e é importante que tu coloque com clareza, porque se os pacientes têm receio em relação a uma anestesia, eles também precisam saber que muitas coisas estão ao alcance deles, né? Exatamente. Por isso que Eles fazendo o papel deles e o anestesista fazendo o papel dele, certamente vai correr tudo bem. Tá. E assim, a gente tá falando de estômago vazio e mesmo assim alguns pacientes podem vomitar. Isso? Sim. Depois da anestesia. Existe Sim. uma associação da anestesia com essa vontade de vomitar? Sim, infelizmente a gente não consegue prever quem vai ter náuseas e vômitos no pós-operatório. Mas a anestesia, ela pode sim influenciar nisso e fazer com que os pacientes no pós-operatório imediato, enfim, eles tenham náuseas e vômitos no pós-operatório. Só que, infelizmente, a gente não consegue. Essa questão ela é baseada em três pilares, tá? Então, um é a cirurgia que o paciente vai fazer, outro é o paciente, as características próprias do paciente, e outra é me embananei agora. Não, tá com a ficha. Daqui a pouco vem. Tá, fala desses dois, daí o terceiro vem no meio do caminho. E a anestesia em si, né? Óbvio. Anestesia. A gente consegue mudar só um desses três pilares. Então, que é a anestesia, tá? Então, assim, as pacientes em si, sexo feminino e jovens não tabagistas são as pacientes que têm mais propensão a ter náuseas e vômitos no pós-operatório. E são justamente o nosso público-alvo, né? A maioria das nossas pacientes são jovens e mulheres, enfim. Outras coisas é a cirurgia em si, cirurgias ortopédicas, cirurgias plásticas, cirurgias ginecológicas. Essas também têm mais propensão a ter náuseas e vômitos no pós-operatório. Por enquanto, todos os itens das nossas pacientes. E anestesia, sim, a gente tem várias drogas hoje em dia que a gente consegue manejar e fazer com que o paciente tenha menos propensão a ter náuseas e vômitos no pós-operatório. Porém, os pacientes que têm essa propensão, pelas suas características ou pelas características da cirurgia, a gente não, mesmo fazendo tudo que seja possível para ele não ter náuseas e vômitos no pós-operatório, mesmo assim pode ser que aconteça. Então, assim, às vezes o paciente chega e fala assim, eu avisei o meu anestesista, mas mesmo assim eu tive náuseas e vômitos no pós-operatório. Não é que a gente não fez nada ou que não deu bola, enfim, é que a gente não tem como modificar essas três, né, características que vão acontecer no dia da cirurgia. A gente sempre vai fazer de tudo para que não tenha. Fazer as nossas drogas ali durante a cirurgia para que isso não aconteça, mas também não é garantia 100% de que isso não vai acontecer. Eu sempre quando me questiono isso, eu gosto de falar o seguinte:
eu vou usar de todas as armas, todos os artifícios que eu tenho para tu não ter náuseas ou vômitos no pós-operatório. Então, provavelmente, tu não vai ter náuseas e vômitos pós-operatório, mas eu não posso prometer, porque existe uma chance que eu não tenho controle em um certo número de casos que é intrínseco da pessoa. Então, esses casos eu não consigo atingir. E é interessante como a náusea, ela não é uma experiência dolorosa, mas Mas ela é muito desconfortável. desconfortável. Sim, ainda mais, por exemplo, cirurgia de abdômen, que a gente faz bastante. O paciente vai ficar fazendo aquela força para vomitar e realmente vai incomodar, Sim, até para o resultado cirúrgico, vai ficar fazendo força ali, porque a gente não quer que eles tenham, né? Mas a gente vai tentar, A gente né? tenta prevenir. É. Eles Então, não estão sendo negligenciados, porém. É. Tem uma Doutor variável, Danilo, diga. só para complementar em relação a isso também, né? Que é muito comum em relação a jejum no período pré-operatório, que às vezes tem situações que não é nem alimento nem líquidos, né? Eu vou pegar uma bala, vou mascar um chiclete. Eu não tenho problema, provavelmente eu nem vou contar para anestesista, porque isso aqui não comi nada nem bebi nada. Isso conta como se tivesse com o estômago com líquido, porque a produção de ácido gástrico, de líquido gástrico, quando a gente mastiga alguma coisa, o estômago lê como está preparando para a alimentação chegar. Então, ao longo dessas horas, aumenta a produção gástrica e o indivíduo pode ter as complicações como se tivesse bebido água também. Então, entra também na lista das nossas orientações, exatamente também chiclete, bala, não utilizar. E é importante que o paciente também sinta-se seguro para poder informar para o anestesista. É isso aí, não. Ninguém vai ser julgado, tá, pessoal? A gente só precisa das informações para fazer as organizar contrações, as contramedidas, né? Isso aí. Danilo, deixa eu já aproveitar e te perguntar como é que fica, por exemplo, quais medicações eu preciso suspender e aquelas que eu preciso tomar. Como é que administra isso em relação ao jejum? Coloca na balança ou tem um horário? Perfeito. Isso é uma pergunta muito pertinente, né? Mesmo porque as medicações que os pacientes utilizam, eventualmente, dependendo da doença, eles ficam até preocupados. Doutor, eu não vou deixar de utilizar. Ou, ao contrário, alguma medicação que ele possa utilizar, que até vai ser benéfica, que ele mantenha o uso, ele vai dizer, isso não deve ser importante, eu vou parar por conta própria. Um exemplo assim, tem medicamentos claramente que a gente suspende, que são medicamentos que vão favorecer o sangramento no procedimento cirúrgico. O indivíduo tem doenças que precisa usar, por exemplo, remédios que afinam o sangue, como aspirina, como o clopidogrel, dependendo da doença que ele tem. Essas medicações têm que ser suspensas num intervalo de tempo que permita com que o sangue possa voltar a ser coagulado e que favoreça a cicatrização e não haja sangramento no ato cirúrgico. Tem medicamentos, por exemplo, no paciente diabético, dependendo da medicação, a gente inclusive orienta para o indivíduo utilizar a medicação e manter utilizando, como por exemplo metformina. Por exemplo, mas por outro lado tem outras medicações para o diabético, como insulina, que a gente também tem que orientar a suspensão no período adequado. E medicamentos, por exemplo, como antihipertensivos, dependendo da medicação, a gente orienta com que o paciente utilize no dia da cirurgia, com um gole d'água, no momento, obviamente, respeitando esse período de jejum, mas que pelo menos ele faça a utilização dessas medicações antihipertensivas no dia da cirurgia. Dependendo da medicação, a gente até tem estudos científicos que mostram que protege mais ainda o indivíduo se ele utilizar essa medicação no dia da cirurgia do que suspendê-la. E medicamentos, por fim, que na visão assim do paciente, não vai fazer mal, como por exemplo cápsulas de alho, ginkgo biloba, são medicamentos, isso é vitamina, isso é complexo alimentar, eu não vou precisar suspender. E não comenta, e nem orienta, nem fala para o médico anestesista, e também não cita para o cirurgião. E essas medicações, sabidamente, têm que ser suspensas, por exemplo, 7 a 10 dias antes da cirurgia, porque aumentam o risco de sangramento. Eu acho que varia bastante. Varia bastante, como é muito particular de cada um, é muito pontual, vale a conversa com o anestesista antes da cirurgia para ele especificar quais medicamentos pode manter e quais deve se suspender e quantos dias antes. Tem um remédio que está muito na moda. Isso que eu ia comentar agora. Então, por favor. Que é exatamente, qual é? não, que é exatamente isso. A conversa com o médico anestesista faz com que a gente possa orientar. Então, vai desde medicamentos que o paciente acha que não é importante, né, até medicamentos do uso eventual. E um que é campeão no nosso dia a dia são medicamentos inibidores do apetite, como, por exemplo, o Ozempic, que é semaglutide injetável, ou outros derivados similares,
que é utilizado geralmente para um indivíduo não diabético, para controle de peso, que o indivíduo utiliza. Não, doutor, eu parei de utilizar, parei semana passada. Não nos adianta, a gente tem que orientar com que esse paciente pare 3 semanas antes do procedimento, 21 dias no mínimo, o Ozempic injetável, porque o mecanismo dele é fazer a saciedade, que o indivíduo fique saciado da alimentação e não alimente, porque eles diminuem o tempo de se esvaziar o estômago fica predominantemente cheio. Uhum. Então, a gente, numa intervenção cirúrgica que o paciente não suspende o Ozempic na data que deve ser suspensa, existem riscos que eventualmente possa até a gente indicar a suspensão do procedimento cirúrgico porque não suspendeu no momento certo. Então, isso é bem importante, né? É isso aí. Esse preparo tem que ser feito. Até porque tem situações que a gente não tem muito o que fazer, realmente Sim, vai ser necessário suspender, mas as preveníveis, né, não com tem porquê. E certeza. tem que informar, tem que informar. A cada pergunta eu vou repetir Perfeito. isso. Mas, dentre essas situações que às vezes a gente não tem tanto controle, estão os resfriados, as infecções virais, bacterianas e tudo mais, Caxias do Sul. Sim. Mudança de Precisa tempo, suspender, constante. tem casos que dá. Existe algum momento ali do curso natural da doença em que aí a anestesia já não representa tanto risco? Como é que funciona isso? Perfeito. Primeira coisa, eu acho que é importante o paciente vai ter segurança e conforto de falar com o médico anestesista, com o cirurgião. Eu vou falar que eu estou começando com uma dor de Uhum. garganta. Se eu falar vai suspender a cirurgia. Eu não gostaria. Isso é importante, porque, obviamente, uma simples dor de garganta é importante que a gente monitorize. Pode ser que ela pare por ali, ou pode ser que seja um processo evolutivo de uma infecção respiratória. Como é um procedimento eletivo, né, que a gente tem controle dessas variáveis que a gente pode controlar, uma infecção respiratória ativa, o indivíduo tem secreção com catarro, com coloração, o indivíduo tem febrícula, febre, dor muscular, provavelmente fazer uma intervenção cirúrgica vai gerar mais reação inflamatória por causa dos procedimentos que ele vai fazer. Dentro de um quadro de infecção ativa, vai potencializar a piora desse quadro infeccioso. Se for uma infecção respiratória, o indivíduo vai passar, como a gente comentou, uma abdominoplastia, vai fazer uma plástica de abdômen, em que vai ter tosse no pós-operatório. Ele vai ter dor, ele tem chance dos pontos serem comprometidos, por causa que não comentou no momento certo. Então, sinais de infecção, doutor, estou com uma tosse, estou com secreção, a gente avalia eventualmente, pode ser que seja até um quadro de rinite alérgica, Uhum. mas assim, essa negociação no sentido de comentar para o anestesista, para ele acompanhar juntos e decidir em momentos antes da cirurgia, fazem com que haja diferencial, com que ele passe a cirurgia sem complicações, ou que eventualmente se chegue numa conclusão que é melhor realmente suspender Não, e remarcar o procedimento. E até vou aproveitar esse gancho assim, da suspensão, ela não deixa de ser a maneira com que o paciente vai lidar com uma suspensão faz parte da gente entender como é que ele vai lidar com uma cirurgia, né? Diante de uma frustração, de ter que remanejar, ou de um contratempo. Esse pode ser o primeiro de vários outros contratempos que acontece também no pós-operatório. Perfeito. Bem colocado. Então, é importante, né, Sem que a gente seja bem claro com o paciente também, partindo do pressuposto que ele tenha a maturidade de lidar com essa informação. Perfeito. Também eu gostaria que tu falasse sobre o paciente fumante. Ele tem mais risco? Vale a pena parar de fumar antes? Em que momento que vale a pena ele parar de fumar? Uma coisa que a gente conversou antes é que o cigarro para o anestesista é diferente do cigarro para o cirurgião. No paciente, como é que é para você essa questão do paciente tabagista? Obviamente é extremamente importante essa questão, porque os pacientes que fumam, eles podem considerar que a cirurgia estética permite com que eles possam ainda fumar em que não haja nenhum comprometimento do ponto de vista de pós-operatório. Obviamente, conforme tu comentaste, né, em termos de cicatrização, em termos de resultado estético, tem uma variável que o cigarro vai comprometer isso, em termos de não fazer com que haja uma cicatrização adequada, mas a variável anestésica, basicamente, é tanto cardiovascular como respiratória, né? Das variáveis cardiovasculares, o paciente, por exemplo, que fuma e vai passar um pós-operatório de uma abdominoplastia, que ele não tem uma previsão de poder caminhar e que vai ficar mais acamado, é um paciente que está mais propenso
a fazer com que haja fenômenos de trombose, de coagulação no sangue, nas veias das pernas, mesmo utilizando anticoagulante e, eventualmente, mesmo utilizando todos os mecanismos de prevenção, meia elástica, anticoagulação no período pós-operatório e até a deambulação, de caminhadas precoces. Isso tudo evita. Mas o paciente tabagista deixa o sangue mais grosso, mais viscoso. Uhum. Todos os estudos mostram que ele aumenta o risco de trombose nas pernas. Então, o risco cardiovascular, depois tem uma embolia pulmonar, puxa, que coisa. Não, mas tinha uma variável que a gente podia manejar em termos de diminuição de risco. Do ponto de vista respiratório, não tem nem dúvida, né? Ela aumenta tanto o risco de infecção respiratória, mas o paciente que fuma, ele tem todas as proteções que nós temos fisiologicamente, normalmente, da via respiratória, que é fazer com que a gente consiga eliminar as secreções. No momento que há o fumo, essas proteções são totalmente abolidas. Então, o indivíduo consegue acumular mais secreção do pós-operatório, aumenta o risco de infecção respiratória, e aí segue aquela mesma vertente. O paciente tabagista, depois que, por exemplo, é anestesiado, tem mais secreção, daqui a pouco faz um pós-operatório de abdominoplastia, vai ter dor também, talvez tenha complicações, porque vai tossir e não vai conseguir manejar. Até uma infecção respiratória, porque fuma, né? Então, isso é a ação anestésica. Agora, o cardiologista falando, sempre vai se optar parar de fumar. Parar de fumar, sempre vai ser a melhor opção, né? E, às vezes, puxa, quem sabe elege o procedimento cirúrgico estético como sendo um marco para, quem sabe, ali vão parar de fumar. Exatamente. Talvez isso também seja também um estimulador É para uma isso. questão assim, a cirurgia plástica, ela é uma questão de saúde. Muito mais saúde psíquica do que física, propriamente. E o paciente que quer continuar fumando, quer fazer uma cirurgia plástica, ele está acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo. Então, é um ensejo para a pessoa repensar várias outras atitudes que elas têm, né? Várias outras condutas ali rotineiras. Perfeito. Então, eu acho que, da minha parte, eu voto para que parem de Conta. fumar. Então Todo tá. mundo pare. E se eu Perfeito. omitir de vocês, eu, tabagista, não vou contar para meus anestesistas que eu fumo. Na anestesia, vocês conseguem ter algum indício de que o paciente é tabagista? A gente vai acabar descobrindo. Cabra, E da Não pior adianta, forma é. possível. Não se adianta a esconder. pessoa dá bom dia com voz rouca, já é o primeiro indicador. Mas Os linfonodos ficam pretos, né? A gente viu, lembra? Tem. Com Nossa, certeza. fica bem visível. E, coincidentemente, depois a gente... Sim. Os linfonodos pretos têm uma associação com necroses pós-operatórias, então... É Ventilar, difícil esconder. Não, e Mas, ventilar os pacientes, é, né? com Nossa, certeza. É Como bem mais... assim? O que Não, porque acontece? quando a gente coloca o paciente na máquina, que nem a gente já falado, que faz a máquina respirar pelo paciente, a máquina, ela injeta, né, o oxigênio ali para dentro dos pulmões e o pulmão precisa fazer aquele movimento de abrir e fechar, né? Uhum. E aí, o pulmão do fumante é muito mais enrijecido, mais duro, mais difícil de ser ventilado. A gente nota isso na hora que começa a cirurgia, assim, a anestesia em si, É sabe? verdade. Uhum. Mas, doutora Adriana, deixa eu lhe comentar. Pois não. Tem uma coisa que é interessante que eu tem... queria falar uma coisa também. Não, eu não sei se vai falar disso. Talvez. E uma das coisas que eu aprendi contigo, Exatamente. então fala que é melhor ouvir de ti, que Não. é quem me ensinou. É que, na verdade, o paciente que é tabagista crônico, ele chega um momento que ele vai dizer, doutora, eu não quero É parar de verdade. fumar, né? É. Então, às vezes, dentro de um processo de querer ajudar os pacientes em parar de fumar, a primeira pergunta que tem que fazer, mas se realmente a pessoa quer parar de fumar, porque nada vai fazer ela parar de fumar se ela realmente não quiser. E às vezes tem pacientes, doutor, eu queria me beneficiar disso, mas eu vou lhe dizer, ó, não vou parar de fumar. E aí, como é que a gente pode fazer, né? Mesmo que o paciente saiba dos riscos, obviamente, todo o tempo que a gente ganhar sem o paciente fumar é benéfico. E esse tempo é medido em semanas. Então, assim, se pelo menos 2, 3, um mês, 4 semanas o paciente conseguir parar de fumar antes do procedimento, vai ser benéfico para ele. E, obviamente, se conseguir todo esse tempo, já é um passo. Né? Ah, com certeza. Mas eu acho que isso é bem importante. O paciente tem que ter informação. Ele é adulto, ele decide. Perfeito. Né? Então, às vezes, vai acontecer de realmente a pessoa não Não querer. A gente tem que respeitar, mas tem que informar o paciente dos riscos que ele vai estar correndo. Perfeito. Outras coisas também que é importante, né, que a gente precisa que o paciente saiba. Qual é o dress code do bloco cirúrgico? Como é que o paciente tem que se apresentar lá no dia da cirurgia? Tem que estar lindo, tem que estar maquiado. O que tu me diz, doutor Pilau?
A gente sabe que a mulher que vai fazer uma cirurgia plástica, ela já é vaidosa por si, né? Pelo simples fato de estar ali fazendo um procedimento estético, mostra toda a vaidade dela. E ela vai chegar lá com cílios postiços, com unhas pintadas das cores mais variadas, com piercing, com isso, aquilo. E eu quero só dizer uma coisa para vocês. Lá no bloco, ninguém dá bola para isso. Pelo amor de Deus, não é um desfile de moda o bloco cirúrgico. O bloco cirúrgico é para ser operado. Então, vá com o mínimo de acessórios possíveis. E por quê? Porque tudo isso interfere na cirurgia e na anestesia e na segurança do paciente. Cílios postiços. A gente chega lá e vai proteger os olhos com micropore para não cair nenhum resquício de sangue, algum álcool, algum produto de limpeza nos teus olhos, na tua córnea, que pode dar uma lesão. Então, nós vamos fechar os teus olhos com micropore. E quando nós tirarmos esse micropore, alguns cílios postiços vão bailar nesse processo. Vão ficar no centro cirúrgico, no micropore e vão para o lixo. Então, evite os cílios postiços. Eles estão bancando os durões, mas quando vocês chegam com cílios postiços, A gente Então, eles vai lá, fazem coisa mais linda. das tripas do coração para não A gente vai arrancar cuidar. um É. cíliozinho. A gente cuida, mas a A gente gente não não pode prometer precisa. que vão estar todos ali no final. Não, é que às vezes até não é. A mudança de a gente vira o paciente de cabeça para baixo, vira o paciente de cabeça pra baixo. Aí aquilo ali fica mexendo. Às vezes, por mais que a gente cuide, é meio que impossível, assim, sabe? Não sair nenhum, enfim, né? E acaba Tá, mas eu não machucando. posso ir assim, tipo, com o meu colarzinho da sorte, o meu patuá, O meu piercing da sorte. o meu piercing da sorte pra Piercing, cirurgia. qualquer coisa de metal que esteja em contato com a pele, ele pode queimar a pele pelo fato do cirurgião usar um aparelho que chama cautério, que ele queima as veias. Ele queimando a veia, ele gera uma corrente elétrica que pode dar uma saída, um escape pelo metal. Então, se tu tiver com um anel, com o piercing vai esquentar pela essa corrente elétrica e vai queimar a pele adjacente. Ah, Então- mas eu tive uma amiga da tia, da filha, que foi. Não aconteceu nada. Teve sorte, né? O Sorte. anestesista foi lá e protegeu com o micropore, mas não vamos arriscar, né? Sabe o que eu acho interessante? Que as pacientes que mais têm medo das coisas que podem dar errado ao longo da cirurgia são justamente aquelas que não fazem as orientações. Ah, usa meia elástica. Ai, a meia elástica tá quente, posso tirar? Não tem problema se eu for como eu... Entende? Então, não sei se vocês observam isso, mas Sim. eu, na minha Sim. prática, eu vejo que Sim. quem mais tem medo é quem menos se engaja Menos se engaja. nas questões que estão ao seu seu alcance. É que o medo sempre fica pro lado de não fazer. Ao contrário, o medo deveria ser pro lado de fazer, né? Eu tenho medo, quem sabe eu faço. É. Não, fica pro lado de não fazer. Exatamente. É tipo uma transferência de responsabilidade, né? Eu tenho medo porque tá tudo contigo, né? É. E nada comigo. Resolvam. É isso aí. Faltou. E unha? O que tu Ah, acha? as unhas. Então, na unha dos dedos, das mãos, principalmente, a gente bota um aparelho que chama oxímetro, que ele mede a concentração, a porcentagem de oxigênio no sangue. E quando os fabricantes de aparelho de oximetria conseguiram resolver o problema de cor de unha, que é conseguir ler a oximetria com qualquer tipo de cor, as mulheres inventaram as unhas de acrílico, né? E daí já nós estamos correndo atrás de mais esse problema, porque o aparelho de anestesia, o oxímetro não consegue nem acoplar no dedo de tão comprida que é a unha, ou de tão espessa que é o formato dela e prejudica a leitura. Então, unhas de acrílico devem ser retiradas. Esmalte, de preferência cores claras. Como eu falei, tudo que for mais limpo, mais clean, é melhor para a segurança do paciente. É mais higiênico, né? Mais higiênico Mas também. assim, é caro, né? Fazer uma unha de acrílico. Não sei. É caro, é difícil ter horário, a manutenção é um saco. Posso ir com a minha unha de acrílico assim, tipo, se eu quiser muito ir, Vai Como com é que ela ela tem que curtinha. Ela tem que ser curtinha, curtinha? e de preferência de uma cor clara. Isso aí. Então, quanto mais comprida e mais escura, Dificulta o nosso trabalho. mais deselegante Também. dentro desse dress code, ok? Exato. Ok. Pode ser? É isso aí. Da minha parte, como cirurgiã, é mais higiênico o paciente não ter nada na pele para que a gente possa aplicar uma solução desgermante e até esses produtos que a gente coloca para diminuir ao máximo a contaminação, dessa maneira minimizando o risco de uma posterior infecção pós-operatória.
Certo? Carla, Hum. posso acordar no meio da anestesia? Acontece? Eu acho Morro que de medo. eu acho que esse é o maior medo de todo mundo que vai se anestesiar, né? Hoje, inclusive, Acordar e né? ninguém fica sabendo ainda, Não, nem o mas anestesista. não, mas é que teve um filme até, né? Inclusive que eu acho que falou sobre isso, e aí gera aquele, né? Aquela coisa Medo. imaginária, assim, fica aquela Sim, mexe com todo o imaginário da das pessoa. pessoas. Não é que seja uma coisa impossível de acontecer, tá? Isso até poderia, mas como a gente tá falando aqui já há bastante tempo, a anestesia ela evoluiu muito nesses últimos anos, assim, nos últimos 30 anos evoluiu demais. Então, coisas que a gente ouviu falar dos nossos avós, dos nossos pais, enfim, de que poderia acontecer, hoje em dia não acontece, tá? A monitorização desses pacientes também evoluiu, assim, muito. Então, a gente consegue ter noção de quanto, por exemplo, qual é o nível de consciência desse paciente durante a anestesia, tá? Então, se ele começa a, por exemplo, ter alguns sinais ali que a gente vê que ele pode estar vindo a ter a consciência dele começa a retornar, a gente já tem ali, já é como uma coisa que está piscando ali nos dias. Então a gente oferece mais anestésico. Por isso mesmo que o anestesista, às vezes as pessoas pensam que a gente chegou ali, sai, vai embora, não precisa mais ficar ali. A gente fica o tempo inteiro do lado do paciente, justamente para ficar analisando todos esses aspectos que nos fazem ter certeza em que o paciente está sendo bem anestesiado, não está sentindo dor, está totalmente inconsciente e só vai despertar no momento em que for necessário. Então, o paciente tem medo disso, a gente entende esse medo. Mas hoje em dia é praticamente nula essa possibilidade. Com um anestesista experiente, bem treinado, estando do lado do paciente ali o tempo inteiro, a gente consegue analisar tudo para que isso não aconteça. Então, os pacientes chegam lá dizendo, eu tô morrendo de medo. Não, esse medo, fiquem tranquilas que não vai E acontecer. assim, mesmo, vamos deixar a parte, a questão tecnológica. Semiologicamente, que é a ciência ali dentro da medicina que vai estudar os sinais e os sintomas, eu vejo o cirurgião e o anestesista tipo aqueles dois velhinhos sentados numa varanda que olham lá no fundo uma mudança na atmosférica, vai chover. Então, a gente tá ali, daí Carla, a pele tá um pouquinho mais quente, o pelo arrepiou, né? Não, e aí, respirou um pouquinho diferente. Então, isso é muito no início, é muito antes de qualquer coisa. De ter qualquer tipo de consciência, né? Exatamente. Porque até antigamente, né, as anestesias elas eram feitas assim, né? Era só com o estetoscópio, ouvindo o coração assim de longe, olhando, vendo como é que tava, enfim, não se tinha essa monitorização que hoje em dia a gente tem. Então, só com isso já seria possível, né, a gente fazer uma previsão do que está acontecendo com o paciente. Hoje em dia, então, com todo o artefato assim, que a gente tem, é quase impossível disso acontecer. Existe até um aparelho hoje em dia que chama BIS, que ele mede a profundidade de anestesia por um número, né? Esse BIS ele vai de 0 a 100 e de 80, então ele vai aparecer no display ali, a gente coloca uns eletrodos na testa e ele vai mostrar qual o grau de profundidade de anestesia que tu tá, só pelo número. 80 a 100, tá acordado. 60 a 80, tá em uma sedação. Menos 60, tá em anestesia geral. Então, até isso foi desenvolvido para essa segurança a mais. Da gente até para botar nos anestesistas, pra gente saber também o quão alertas eles estão ao estado de consciência do paciente. E tem alguma coisa para reverter a anestesia? E tem um tempo que ela leva para sair do corpo? Isso eu juntaria com uma pergunta que a maioria dos pacientes faz. Tá, mas tu dá anestesia, assim, tu sai, tu dá anestesia e tira depois? Como é que funciona isso? E eu gosto da explicação do Dr. Arielson. Que é uma... do microgotejamento, que daí vocês fecham a torneirinha e tudo. E é a que eu dou para os meus pacientes. Então deixa eu ver a tua, ver se eu vou mudar. Não, a minha, assim, eu faço uma analogia com um passeio de carro, né? Então tu vai pegar teu carro, vai sair da garagem com ele, então tu vai acelerar para sair da garagem, então isso é o início da anestesia. Eu vou dar uma anestesia mais forte para te dormir. Ao longo do teu passeio na cidade, tu vai acelerar mais ou menos o carro dependendo da situação. Então o anestesista vai estar ao longo da cirurgia, dependendo do estímulo doloroso, aumentando ou diminuindo a profundidade da anestesia. E quando tu tá indo para casa, tu já começa a diminuir a velocidade até chegar na tua garagem e desligar o carro. A mesma coisa a anestesia. No final da cirurgia, a gente vai tirando os anestésicos, vai desligando os anestésicos até o final da cirurgia o paciente acordar espontaneamente.
Então, existem medicamentos específicos que revertem outros especificamente, digamos, alguns antagonistas, né? E que a gente pode usar eles se for necessário. Mas, hoje em dia, a anestesia ela evoluiu tanto que os anestésicos eles estão muito rapidamente são eliminados do corpo. À medida que eles vão entrando, eles já são sendo metabolizados, são sendo eliminados, já vão perdendo efeito. Por isso que tem essa coisa de microgotas. O anestésico vai sendo dado continuamente numa bomba de infusão, e no momento que tu desligar essa bomba de infusão, ou seja, no momento que tu desligar o motor de carro do carro quando tu chegar em casa, o anestésico já vai parar de fazer efeito e tu vai acordar. Então, o paciente, vamos dizer assim, quando ele sai do bloco cirúrgico, ele já está acordado e com o mínimo de anestésico na corrente sanguínea. Mais 2 ou 3 horas na sala de recuperação, ele já está apto a ir para casa. Tá, e vocês conseguem fazer com que o paciente não sinta dor durante a cirurgia. Acabada a cirurgia, o paciente já sai sentindo dor? Ainda tem algum resquício da anestesia que é feita durante a cirurgia? Como é que funciona isso, Carla? Não, o que a gente dá ali durante a cirurgia, são os anestésicos, a gente dá vários outros remédios junto, que são remédios que para evitar a dor também. Então, isso ele vai continuar no pós-operatório imediato dele, para que ele não tenha dor logo que ele acorde, tá? Às vezes a gente também faz anestésicos locais, que tem uma durabilidade um pouco maior. Então, logo que ele acorda, provavelmente ele não vai estar sentindo uma dor absurda, como se ele não tivesse nada, assim, foi cortado ao meio, assim, está sentindo total a dor. Não, isso vai saindo aos pouquinhos, que nem o Marcelo falou, e provavelmente, quando ele está ali na sala de recuperação pós-anestésica, possa vir a começar a sentir um pouco de dor. Mas a gente deixa uma prescrição que o anestesista faz lá e que os remédios vão sendo dados conforme a necessidade do paciente. Então, se ele está começando a sentir dor, a gente dá mais um pouquinho de medicação. Então, assim, não é que ele não vá sentir nada de dor, como se nada tivesse acontecido, mas também não vai ser uma dor absurda a ponto de que ele desista de fazer uma cirurgia, porque vai ser insuportável. Então, cada dia também os medicamentos estão melhores, a gente não quer que o paciente tenha uma experiência ruim e que sinta dor no pós-operatório, mas a gente vai personalizando também. Cada o que o paciente está precisando, a gente vai dar, nem a menos, nem a mais. Tudo E isso. é importante também que os pacientes saibam que a gente não espera muito a dor chegar para medicar. Então, se a gente conseguir manter a dor num nível mais baixo, principalmente ao longo dos primeiros 3 dias, né, sem deixar ela se instalar livremente, fica muito mais fácil do que deixar a dor ir ao máximo e depois tentar reverter essa situação. Então, ele vai ter que tomar direitinho os remédios também que o médico assistente vai estar dando, né, para ele. Ele vai sair do hospital com uma receita já prontinha, né? Então, ele vai ter que colaborar também, tomar tudo direitinho ali para que não venha a sentir dor. Mas a gente vai fazer de tudo para que a experiência seja a melhor possível. E a dor é uma experiência completamente individual. Exatamente. Então, a mesma pessoa, 2 cirurgias diferentes, pode ser completamente diferente. A mesma cirurgia, 2 pessoas diferentes, pode ser completamente diferente. A mesma pessoa, momentos de vidas diferentes, pode ser diferente. Então, assim, aquela pergunta, será que eu vou sentir dor? Não sei. Não sei. E, assim, considerando que sim, você vai sentir algum tipo de dor, coloca na balança se o teu sofrimento de estar nessa situação que tu tá vai compensar, então, esses primeiros dias que normalmente não são muito agradáveis. Mas também não são mas insuportáveis, e passam, né? Então... Eu acho importante, né, Adri, que, como a Carla falou muito bem, o Pilar também, que a evolução tecnológica das medicações, elas são um marco dentro da anestesia, né? A gente sabe, nesses últimos anos, a gente até então tínhamos televisões de tubo que foram para uma LCD, agora a gente compra no supermercado televisões de OLED, ou seja, a tecnologia aberta à população evoluiu muito. A tecnologia médica de medicação evoluiu muito, muito ainda. Um dos últimos tipos de anestesia que a gente tem disponível, que é um tipo de anestesia geral, é de 14 anos para cá. Ou seja, as medicações são muito mais adequadas. E aí, como tu comentaste muito bem, além das experiências individuais, dessas outras variáveis de momento de vida, de tipo de cirurgia, também tem até opiniões de familiares. Puxa, meu pai, meu avô, quando operou, teve um monte de dor. É outra realidade em outro momento cirúrgico. Com certeza. E o medo que a pessoa vai por, né, pesa também naquela ansiedade ali do pré-operatório, como é que essa pessoa vai acordar, se está mais agitada ou não. Então,
até se informar para criar uma tranquilidade e ir para a cirurgia sem o seu sistema adrenérgico tão ativado, ajuda a pessoa a acordar bem e com menos dor. Tem um intervalo mínimo entre uma anestesia e outra? Assim, 2 situações. Eu fiz, sei lá, lipoabdômen e eu quero fazer mama. Quanto tempo esperar? Ou fiz uma mamoplastia de aumento, tive um hematoma e preciso ir para o bloco para drenar de novo. Como é que funciona essas situações? Perfeito. Nessas situações que tu comentaste, por exemplo, o tempo mínimo para fazer procedimentos cirúrgicos que são eletivos, a gente prefere que pelo menos o indivíduo ele se recupere completamente ou bastante da cirurgia anterior nas suas reações inflamatórias do procedimento cirúrgico. O indivíduo teve cortes, o indivíduo teve suturas, o indivíduo gera uma reação inflamatória em que a gente prefere, dentro dos procedimentos eletivos, em momentos separados, fazer com que ele haja um recrudescimento, uma diminuição disso, porque ele vai ser submetido a um outro procedimento que vai gerar outra reação inflamatória. 7 dias é o tempo mínimo que se permite dentro dos procedimentos eletivos. Obviamente, se pode se discutir 14, 21, mas o tempo mínimo é 7. Agora, sim, dentro de uma complicação que pode acontecer, eventualmente não é frequente, mas eventualmente acontece, mesmo que existe um sangramento, existe uma necessidade de reintervenção, é sempre na balança colocado risco versus benefício. Obviamente, não há contraindicação absoluta de não ir ao bloco por causa de um sangramento. Esse indivíduo está ainda num procedimento cirúrgico, que ele está se recuperando, houve a complicação, essa complicação é a variável de importância a ser resolvida. Então, ele volta ao bloco, a gente sabe que a gente vai fazer ações mais específicas para fazer com que essa variável, por exemplo, sangramento, como foi dado, ela não contribua numa piora clínica, resolve, o cirurgião vai resolver essa complicação e brevemente ele volta ao procedimento, ao processo de recuperação novamente que ele estava sofrendo, estava se recuperando. Sim, Mas porque assim, por essa lógica, por exemplo, um paciente na UTI é como se ele estivesse permanentemente anestesiado, claro, né? Então vai da gravidade da sim, situação. Adri, e assim, num procedimento, por exemplo, qual é o exemplo que não é a nossa realidade, mas é um exemplo extremo, é num paciente que sofre reintervenções múltiplas por Sim, paciente de UTI, paciente paciente vítima de trauma, que a gente tem que paciente... lavar a cavidade abdominal a cada 48 É, horas, Queimaduras, O programado. maior É. exemplo é os queimados, né? Que tem que fazer Sim. curativo todos os dias e hoje em dia, com a evolução dos anestésicos, isso não acarreta um dano fisiológico grande para ele. segurança. Antigamente existiam anestésicos, como o famoso alotano, que ele era muito tóxico para o fígado. Então, os pacientes assim que submetiam anestesia regularmente, todos os dias por esses motivos aí, de queimadura, outra coisa, eles podiam ficar com algumas lesões. Hoje em dia, esses anestésicos já estão abolidos e são tão modernos que não causam mais isso. Entendi. Perfeito. E até quero pegar uma fama que é de vocês e trazer para nós na cirurgia, que muitas vezes o pessoal atribui questões metabólicas à anestesia, né? Mas, se a gente for pela lógica, a sobrecarga metabólica de uma intervenção cirúrgica, no sentido da recuperação desse procedimento, é burral, né? Então, assim, cair cabelo. Então, considere que todo o teu equilíbrio nutricional vai ser fortemente abalado por essas. Tu vai usar todas as tuas reservas nutricionais para formar um coágulo, para formar uma cicatriz, né? Então, muito mais do que ganhar 1 ou 2 anestesias é o teu estado nutricional, como tu vai te recuperar e, obviamente, que no final desse processo tu vai ter que te recuperar nutricionalmente para, enfim, poder volta. pensar num próximo processo e tudo mais. Você está dizendo que a queda de cabelo é muito mais pelo teu estresse Eu não sei metabólico se do existe organismo a ou... relação com alguma medicação que vocês já saibam, Não, mas eu vejo que isso fica muito etéreo, assim, é da anestesia. Eu É. penso, eu não acho que é da anestesia, porque imagina, né? Olha uma gestação, por exemplo, Sim. olha que fica uma Sim. mulher assim que tem o nenê, né? É uma sobrecarga. E depois tu vai tendo que correr atrás. Então, eu realmente acho que é mais da cirurgia, cair cabelo, por exemplo,
ou essa fraqueza, né, que eles ficam, essa astenia, do que propriamente pelas Sim. medicações que são Claro. feitas durante a anestesia, por mais que a anestesia leve a fama. É, de Entendeu? todo o trauma, né? Porque, É. querendo ou Sim, é um não, a trauma. cirurgia ela é um trauma controlado, né? Com Programado, certeza. na maioria das vezes, enfim. É. Mas a recuperação, quem vai ter que fazer é o paciente. Sim, é se a o gente pega uma metabolismo insolação na dele. praia Exato. e já fica super prostrado, Uhum. né? Porque tu tá com todo aquele eritema, aquele vermelhão, o teu organismo tá tentando dar a volta daquele trauma térmico, agora tu calcula uma incisão de Incisão. fora a fora no teu abdômen, um descolamento em toda a tua parede abdominal, Sim. ou no nariz, face, o que quer que seja, é uma sobrecarga, né? Uhum. Então, pela lógica, o paciente... Outra coisa, o paciente tem que estar bem nutrido. Né? Não adianta assim, eu tô usando o Ozempic e assim, cheguei naquele peso assim, faz 3 meses que eu não como uma refeição decente e vou me operar porque agora tá sobrando pele. Não, né? Não é Não o Oi. melhor vai dar momento. certo. E o jejum também, como a Carla comentou muito bem, mas, doutor, minha cirurgia às 3 da tarde, desde a meia-noite eu não vou comer nada. Isso assim, o jejum tem que ser respeitado, o período mínimo que a gente orienta. Agora, também não pode exagerar, né? Eu tenho um procedimento cirúrgico que vai ser às 5. Não, doutor, eu vou É o manter o jejum a famoso partir da de tampou, meia-noite. não prestou. Nem 8, nem Não, 80. E isso também influencia nas náuseas e vômitos pós-operatórios. Perfeito. Quanto mais tempo em jejum também É, pode influenciar é. e aumentar. E até quero falar para vocês um exemplo desse exagero em relação às orientações. A orientação é orientação, né? Ser Então, assim, seguida. às vezes o paciente quer ser o melhor aluno da classe, e aí tu diz assim, com 15 dias eu gostaria que tu mexesse mais seus braços. Não, vou esperar 30 dias. E eu tenho uma paciente super cuidadosa que fez isso, esperou 30 dias. Volta pra academia que tu já tá liberado. Não, vou esperar 3 meses. No 4º mês pós-operatório, uma mastopexia com prótese, ela veio com uma contratura, que é uma complicação que não depende nem um pouco do autocuidado. Sim. Então, independente de qualquer coisa, existem complicações que não estão ao nosso alcance e a gente tem que estar muito ciente disso e tomar a nossa decisão de se submeter ou não à anestesia à cirurgia com base nisso. E a orientação, ela é a orientação do médico, do anestesista, do cirurgião, deve ser seguida dessa maneira. Quer reinventar a roda? Pela tua segurança, desaconselho, né? Então, já pegamos também, aproveitamos o ensejo para falar sobre isso. E agora, a gente tinha algumas questões aqui de miscelânea, né? Em relação a alergias à medicação, alguma medicação anestésica, a paciente estar menstruada ali no momento da cirurgia. Também outra questão que os pacientes lembram de algumas experiências prévias é aquela tremedeira quando elas acordam, se isso é de frio, se isso é de remédio, né? Outra coisa também que, não sei se vocês pegaram isso, vão comentar um pouco de cada um, mas também um dos grandes receios dos pacientes é acordar revelando segredos, falando bobagem. Então, se vocês puderem também nos esclarecer em relação a isso. Em relação à alergia, eu sempre uso uma frase que eu acho interessante, que é a seguinte: se tu vai ter uma reação alérgica, o melhor lugar para tu ter uma reação alérgica é dentro do bloco cirúrgico, nas mãos de um anestesista. Com certeza. Então, realmente, existem medicamentos, principalmente antibióticos, relaxantes musculares, que causam reação alérgica. Mas se for para ter essa reação alérgica, tu estando dentro do bloco cirúrgico, vai estar muito bem atendido e com o pessoal mais capacitado que existe dentro da medicina para atender uma reação alérgica. Então, existe reação alérgica, mas fique tranquilo que nós vamos conseguir resolver. Ótimo. Sentir firmeza. Não é isso. Verdade. Tá, e tem problema a paciente chegar menstruada em cirurgia? Não tem. Elas, é bom que sempre nos avisem, né? Pra gente saber o que tá acontecendo ali, mas enfim, não tem problema nenhum. Elas avisam, a gente consegue. Eu, particularmente, não tenho medo de sangue. Acho que ninguém ali dá muita Não tem importância pra problema. isso, tá? Então não se preocupem, Não tem avisem, enfim, importância. mas não tem problema nenhum. Até da menstruação, uma coisa que a gente notou ao longo do tempo é que pelo estresse que a pessoa passa desregula, né? antes da Altera o cirurgia, ciclo. altera o ciclo e a pessoa vai Chega acabar menstruada. menstruada bem no dia da Da cirurgia. cirurgia, né? Então, não é incomum ocorrer isso. E- Fica tranquilo que não interfere em nada. Não, Pode ser mais no desconfortável para pós-operatório, Uma paciente. menstruação vai ser o menor dos problemas do paciente. Com certeza. Fala desses tremores aí, Danilo, o que tu acha? Então, os tremores também, né, André? Eu acho que
no procedimento cirúrgico, a área que é exposta também à cirurgia é uma área que pode sofrer uma diminuição de temperatura, até pela temperatura da sala também. Mas isso a gente controla bastante isso, né? A gente tenta controlar assim dentro de um ambiente em que o indivíduo não sofra a hipotermia, que é a diminuição da temperatura, porque a gente sabe que quando o indivíduo diminui a temperatura, é muito difícil reaquecê-lo novamente. Então a gente pega o soro que vai infundir no paciente é aquecido, a gente aquece os membros superiores, mas tem áreas do corpo que estão expostas, que mesmo controlando a temperatura da sala, vai ter um pouco desse efeito adverso. Então, quando os pacientes saem da sala sala cirúrgica e vão para a maca, para a sala de recuperação, a própria maca já tem um colchão térmico já para aquecê-la. No período lá da sala cirúrgica, o ambiente também é mais controlado, em que ajuda também a aquecer. Mas não bastasse, também pode ter uma variável de medicação, que aí é um termo que os americanos usam de shivering. Shivering é exatamente isso, é o tremor que pode existir por medicação e que depende das medicações anestésicas. Nos dias de hoje, a gente usa muito pouco essas medicações, quase ausente esse efeito adverso causado por medicação, mas existia esse relato no passado e era bem frequente. Então, o ideal é tu escolher um cirurgião assim com problema de tireoide pra te operar. Que vai estar tudo sala bem quente. Bem magrinho, Mas veja bem, tirando as náuseas e vômitos, a experiência assim de também acordar com frio, também os pacientes relatam que é uma experiência desconfortável, mas a gente também faz tudo para com que ele possa ser aquecido. Né? Infelizmente acontece, as pacientes saem dali com é uma sensação ruim mesmo, né? Mas se acontecer, não é também assim o fim do mundo, né? A gente vai tentar, faz tudo. Mas também se acontecer, não é tipo, por que comigo? Aconteceu só... Não, acontece bem frequente, ainda mais na plástica, que a gente deixa várias áreas expostas, né? A pessoa fica praticamente toda nua ali. É um balanço entre o cirurgião estar com certo bem-estar para conseguir executar a cirurgia e o paciente não estar tão exposto. Então, o que acontece na nossa sala, por exemplo, é a gente às vezes liga e desliga o ar-condicionado. Questão de 10 segundos para eu concluir essa lipo e tu já desliga logo para a gente aquecer o paciente e assim a gente vai, porque paciente que acorda bem, ele se recupera bem também, e tudo isso é levado em consideração. E tem uma experiência mais agradável de todo o processo. Em relação a essa questão que tu colocou da paciente falar bobagem ou não, eu acho interessante que existe um medicamento chamado Propofol, e ele dizem que tem o efeito apaixonante do Propofol. Que o Propofol é tão bom que a pessoa se sente num bem-estar assim tão maravilhoso. Vídeo Michael Jackson, que era até viciado nisso aí, né? Que ela fica assim tão feliz com aquele remédio que ela começa a falar assim coisas, não bobagens, mas coisas assim aleatórias. Tá dizer que as pacientes se declaram pra ti quando elas acordam? Não, é que esse medicamento é tão bom que dá uma sensação de tão bem-estar que elas falam coisas boas e tem sonhos agradáveis. Até eu acho interessante até colocar aqui, quando eu trabalhava em Porto Alegre, as pessoas sonhavam que estavam na praia. Eu sonhei esse dia todo que estava na praia. E aqui em Caxias, geralmente as pessoas sonham que estavam trabalhando. Os gringos sonham que eu sonhei que estava trabalhando. Estava no recreio da juventude. Então... É verdade que essa semana teve uma paciente que estava trabalhando, né? Sim. Ela disse, os gringos sempre sonham que estavam trabalhando. Tanta coisa para sonhar. Gente, pelo amor de Deus, isso é preocupante, né? Mas enfim, interessante. Tá, então assim. Mas eu também acho que não precisa ter medo disso, sabe? Porque a pessoa chega lá apreensiva, vou falar bobagem. Logo que a gente faz, as medicações, de novo, são tão rápidas, tão eficazes, a gente logo faz, o paciente logo dorme, praticamente não dá tempo deles falarem nada, sabe? Então, ou quando acordam, eles também estão tão sonolentos, enfim, não chega a falar tanta bobagem. Como uma das queixas dos nossos pacientes é que vocês pedem pra eles qual é a música que eles querem ouvir. E aí eles não conseguem ouvir 10 segundos da música, você já pode ter pra dormir. Né? Então, realmente a coisa é rápida e também no despertar ali, tá todo mundo se preocupando com 1 milhão de coisas. Não é uma coisa que a gente preste atenção. Às vezes até o paciente quer que a gente diga, como é que eu acordei, o que eu falei? E infelizmente a gente não foca nisso, né? Infelizmente não, felizmente, porque a nossa prioridade não é outra. Danilo, o que está ao alcance do paciente para diminuir o risco na anestesia? É uma pergunta bem interessante, porque acaba resumindo tudo que a gente falou, né?
Porque o que o paciente ele pode fazer para com que o procedimento cirúrgico que ele vai se submeter possa ser menos agressivo, ou ele consiga se proteger mais. Basicamente é isso que a gente comentou, acredito eu. Do ponto de vista nutricional, que tu comentaste muito bem, né? O paciente tem que estar melhor nutrido para fazer com que haja um período de pós-operatório também adequado, no sentido de não haver restrições nessas semanas tão absurdas antes do procedimento cirúrgico. Hidratação é muito importante também. O paciente tem que estar bem hidratado. Obviamente, desses dias que precedem a cirurgia, não fazendo com que haja uma restrição de líquido. O paciente também, se puder parar essas variáveis de cigarro, puxa, seria bárbaro também para evitar trombose, evitar as complicações respiratórias que a gente comentou também. Então acaba sendo uma mistura de todos esses fatores no sentido de poder fazer com que tanto parte nutricional, a parte de medicação, todas elas fazem com que haja um poder de proteção além do que a gente vai fornecer e vai oferecer para o paciente. Eu acho que isso é importante. Não sei se os colegas conseguem acrescentar mais alguma coisa. Basicamente assim, para isso. concluir, o que eu gostaria também que vocês me dissessem, assim, que tudo começou, né? A nossa conversa começou assim, ó, tenho medo da anestesia, tá? Então, o que vocês diriam para um paciente que tem medo de ser anestesiado? Eu diria assim, no nosso caso especificamente, né, que é uma cirurgia plástica, nós estamos aqui discutindo cirurgia plástica e anestesia. Bom, querido paciente, você vem para um hospital para fazer uma cirurgia para ficar mais bonita, para ficar com a autoestima melhor, para ficar mais jovial. Você não está vindo para o hospital por uma doença, por um problema orgânico. Você está vindo para fazer uma cirurgia para ficar melhor esteticamente. Você está fazendo uma cirurgia eletiva, não é uma urgência, não é um trauma. Você está vindo em jejum, está vindo com os medicamentos em dia, os exames laboratoriais em dia, foi avaliado pelo cirurgião, pelo anestesista. Então, colocando todas essas particularidades, o risco anestésico cirúrgico é mínimo. Então, venha tranquila. Seguindo todo esse folhetim, certamente as coisas tudo sairá de maneira certa. O meu recado para as nossas pacientinhas seria que eu acho completamente compreensível que elas tenham medo. Eu acho que a anestesia ainda é um campo meio que a ser desbravado, assim, as pessoas não conhecem, é muito recente, é uma área da medicina jovem, né? E junto, assim, a gente está aqui no podcast também para demonstrar que a anestesia, a gente falou aqui o tempo inteiro, evoluiu muito. Então, as coisas que a gente ouve, assim, isso aí já passou. A gente está aqui para divulgar que a anestesia é segura, que a gente tem várias formas de cuidar do paciente. Então, elas não precisam vir com esse medo, assim, exacerbado. E outra coisa, a anestesia é aliada delas, dos nossos pacientes, porque sem anestesia não teria como fazer a cirurgia. Então, assim... É um mal necessário. É um mal necessário fazer anestesia. Então, venham felizes, venham tranquilas para a cirurgia de vocês, que daí a chance de dar certo é 100%. Venham tranquilos. Deixa eu só, antes do Danilo concluir. Eu estava te ouvindo falar e eu lembrei da Isabela. E como, né, depois que a gente tem filho, a gente sente a angústia da paciente que está ali, às vezes se achando leviana em estar se submetendo a um risco inaceitável, tendo filhos pequenos em casa, tendo toda uma responsabilidade com as pessoas que as amam. Né? Mas é importante também a gente colocar que a paciente, para dar essa assistência, ela precisa estar muito bem com ela mesma. Ela precisa se cuidar em primeiro lugar, para poder assistir as crianças dela, enfim, a família dela, as pessoas que ela ama também. E diante da gente colocar a anestesia no lugar dela, como não é tão arriscado, é um instrumento que vai te colocar numa situação em que tu vai te sentir mais realizada, mais segura, mais feliz, que tu vai poder assistir as pessoas com mais eficiência, também a gente já consegue se desfazer de algumas crenças que são infundadas. E a paciente pode ir ali para a sua cirurgia, né, legítima na sua vontade de querer se sentir melhor. Eu acho que também a falta de controle que a anestesia, porque a pessoa às vezes quer
estar no controle de tudo, né? Eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber a hora que eu vou acordar, tudo assim. Então, isso também dá medo, né? Mas eu acho que confiando nos profissionais, a gente aqui com uma equipe que trabalha todos os dias junto, a gente se conhece, enfim, a gente sabe o que cada um está pensando. O time joga junto e a chance de dar certo, que nem eu disse, é muito grande. Excelente. Bom, eu falaria, Adri, para os pacientes, com certeza, as duas frases que eu falo. O melhor amigo depois do cachorro é o anestesista. É a fala que eu falo para os pacientes. A confiança do anestesista, a confiança dos cirurgiões Antes do cachorro. Antes do cachorro. Então, que a relação médico-paciente é extremamente importante. E na parte anestésica também. Essa o paciente se sentir seguro dentro da nossa avaliação pré-operatória, quando a gente conversa com o paciente, sentir que a gente, além de ter segurança, a gente também, como a Carla comentou, a gente é uma equipe especializada na assistência da cirurgia plástica. Isso faz um diferencial em que é um grupo pequeno, mas é um grupo que já sabe vários detalhes dentro de uma dinâmica, como se fosse uma orquestra. Isso é um diferencial, né? E a segunda frase que eu falo que não adianta descrever o gosto do abacaxi para quem nunca comeu. Por mais que eu queira descrever, tu vais provar, e depois eu falo, depois eu pergunto para minhas pacientes, que o anestesia, depois fala se eu não estava falando a verdade. Todo mundo, doutor, realmente, é exatamente isso. Mas isso é uma fala que, por mais que a gente queira explicar, é a confiança nessas explicações que a gente falou das medicações mais modernas, da segurança do profissional, faz com que o paciente fique no nível de estresse aceitável a ponto de fazer a cirurgia, gerando confiança. Mas, realmente, o procedimento ser feito e o paciente, doutor, eu vou com tudo porque eu confio 100% no senhor. Pode confiar, mas ele vai ter mais confiança depois que fizer o procedimento e a gente ter a certeza que tudo que a gente comentou que ia acontecer, realmente aconteceu. As pacientes veteranas que já fizeram um ou outro procedimento, elas vêm felizes para receber anestesia, porque tirado todo esse componente de ansiedade, é uma experiência muito prazerosa. Perfeito, exatamente. Muito obrigada. Ter 3 anestesistas sem que nenhum paciente meu tenha que pagar por isso é uma honra, é uma alegria. E assim, deixa eu só perguntar para vocês o seguinte: no caso de algum paciente querer se anestesiar com vocês, eles precisam vir através de algum dos cirurgiões aos quais vocês assistem? Ou, de repente, vocês querem deixar o Instagram de vocês, caso o pessoal queira entrar em contato ou esclarecer alguma dúvida que ficou da nossa conversa? Vocês sabem o Instagram de vocês? Ou algum outro contato, ou pelo menos o nome de novo, né? Para que as pessoas possam acessar vocês? Bom, meu nome então é Danilo Bueno, só que o meu Instagram é um pouquinho diferente. É Delta Danix. Exatamente que o Dr. porque Danilo também é um grandíssimo jogador, né? De jogos de tabuleiro, jogos, então quem quiser então, na verdade, conversar sobre isso, mas acho até que ele vai ter bastante de qualquer forma, entrando no teu perfil dos colegas, certamente a gente consegue entrar no meu perfil. Fico à disposição sempre para poder ajudar e tirar as dúvidas junto com os colegas. A gente trabalha com 8 cirurgiões plásticos, né? E toda a nossa atenção é focada a eles, até porque a gente sabe a rotina deles, né? Sabe os horários, as escalas, tudo. Então, a logística da equipe é direcionada a esses 8 cirurgiões. Mas, eventualmente, né? No caso específico, uma paciente quiser que a gente preste o serviço para outro cirurgião, a gente pode pensar, pode estudar essa possibilidade com maior prazer. Isso se o cirurgião permitir, né? E o meu Instagram é pilau_sincero, onde lá você vai ter muitas respostas sinceras a tudo que perguntar. Onde você vai se divertir muito. Bom, vou deixar meu Instagram também, é Carla Ceruti Matei, tudo junto. Mas a gente, que nem falou, os guris já falaram, a gente trabalha sempre juntos, né? Às vezes o paciente tem o direito de escolher o seu anestesista também, né? Se, por exemplo, na nossa escala querem escolher, eu prefiro que seja o Danilo, vocês podem pedir para os nossos cirurgiões, a gente sempre faz baseado na vontade do nosso paciente também, né? E que nem os guris falaram, querendo a gente tá aí, né? Perfeito. Que bom, galera. Muito, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, equipe de produção. Obrigado. E muito obrigada a quem nos assistiu até aqui. Eu estou muito feliz em iniciar esse projeto. Espero que ajude vocês a irem para a cirurgia bastante confiantes, seguros.
E é isso aí. Até a próxima.